Paz de Cristo a todos, prazer poder estar aqui falando com os irmãos através desse aparelho, desse canal, para mim totalmente novo e inusitado, né? Desde já peço perdão aos irmãos até pelo mau jeito, né? Com o tempo a gente vai se acostumando. Conversas irmãos, né? Muita saudade, muita falta, podemos estarmos juntos nos nossos encontros. Estamos aqui no templo sede da nossa igreja, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, falando para um telefone com as bancas vazias. Não tem como a gente não lamentar sobre isso. Porém, entendendo e compreendendo que isso é um tempo, um momento, vai passar, em nome de Jesus vai passar, nós vamos poder estarmos juntos de novo, fazendo nossas escolas, né, olho no olho, e podemos participar e dividir aí conosco. Nesse momento que vamos trazer essa escola de forma inusitada, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmo de número 73, salmo muito conhecido, nosso irmão Asaf, levita Asaf. Nós vamos ler apenas o versículo 1, versículo 2, mas vamos discorrer aí em todo o restante do salmo. Nós vamos aí entrar um estudo, uma análise da alma desse homem de Deus aqui, que estava passando por um momento difícil, mas deixou registrado aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje nós possamos sentar, ler e aprender com a vida desse homem. Versículo de número 1, versículo de número 2 do Salmo de número 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E antes de entrarmos no nosso estudo, eu quero convidar você aí na sua casa, curvar sua cabeça e vamos assim levar nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que Ele nos abençoe mais uma vez ao abrir e meditar da sua palavra. Soberano Deus, Pai amado, eterno, querido, santo, Deus justo e maravilhoso, Pai. Te agradecemos pela Tua bondade, a Tua graça que mais uma vez se manifesta, Pai. Porque em meio a todo o caos, toda a conturbação, todo esse momento que estamos passando de crise, o Senhor ainda assim nos permite, Pai, nos dá opções, nos dá formas e meios para que ainda assim possamos, como igreja, ainda que distante, mas ainda juntos, podermos abrir a Tua palavra, meditar nela e tirar aproveito, Pai Santo, para enriquecimento, engrandecimento, Pai Santo, espiritual nosso da Tua igreja. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, somos muito gratos, Pai, muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, salmista Asaf é muito conhecido por nós, fazemos uso e leitura da palavra, Salmo 73. Eu gostaria nessa meditação desse salmo dele, irmão, que é especial, tem um tato diferente nessa passagem, e eu vou explicar a você porquê, mas eu gostaria desde já lhe adiantar que nós vamos tirar pelo menos três lições, né, desse salmo de número 73. Por que é um salmo especial? Por que tem um tato diferente nesse salmo? Primeiro porque é mais do que uma oração, é mais do que um louvor, é mais do que uma simples confissão, é uma reflexão. O salmista Asaf passou um momento difícil na sua vida, conturbada, como ele deixa muito claro, foi um tempo onde eu cheguei à beira do precipício, foi um tempo onde eu cheguei a quase me perder, foi um tempo onde eu quase escorreguei, onde meus pés quase vacilaram. O salmista Asaf está falando de um momento muito conturbado da sua vida, um momento muito difícil da sua caminhada, do seu viver. E nesse abrir de coração dele, ele deixa transparecer algumas coisas que é comum a todos nós, como seres humanos que somos, como seres de carne e osso, né, carregados de paixões, como somos, né? Salmista Asaf também, ele tinha esses seus momentos, e ele começa o salmo nos trazendo a primeira lição, que ele vai dizer assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Certamente Deus é bom. Primeira lição de Asaf: no momento da sua crise, do ápice do seu momento crucial de dúvidas, de questões, ele deixa claro algo que não é questionável para ele. Por mais difícil que esteja o momento, existe algo que para Asaf não é questionável: a bondade de Deus. Primeira lição: Deus é bom.
Aí a gente pode pensar assim, mas isso aí é o óbvio, né? Que Deus é bom. E isso não tem nada novo. Mas, irmão, se a gente pensar um pouquinho mais aprofundado nisso, a gente vai entender ou lembrar que nos momentos de adversidade, essa bondade muitas vezes é questionada. Ela pode não ser verbalizada, ela pode não vir como fruto dos nossos lábios. E a gente abrir a boca e dizer assim, será que realmente Deus é bom? Mas muito de nós já passou por momentos onde a gente questiona, né, a presença de Deus na nossa vida. Se não, pelo menos já ouvimos alguém questionar. Ou você nunca ouviu a tão famosa frase, né? Se Deus é bom, por que estou passando por isso? Se Deus é bom, por que permite que isso aconteça? Se Deus é bom, por que Ele não intervém nesse acontecido? Se Deus é bom. E aí a gente começa a questionar a bondade de Deus. Então aquilo que parecia tão óbvio, logo deixa de ser tão óbvio na nossa vida. Por que questionamos a bondade de Deus? Dentre tantos motivos, tantas razões, eu queria acrescentar esse tópico primeiro, apenas duas razões que eu considero importantes, que são questões da forma de ver, de perceber, de enxergar a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. Por que questionamos a bondade de Deus? Primeiro, visão equivocada de nós mesmos. Muitas vezes nós somos levados pelo ensimesmamento, um egoísmo tão grande que a gente acha que o mundo é um filme e que todo mundo é protagonista e que nós somos os artistas principais dessa história. E nós não somos os artistas principais da história. Somos sim muito amados por Deus, somos o objeto do seu amor, nós somos a coroa de sua criação, mas o mundo não gira em torno do nosso umbigo. E quando nós temos uma visão equivocada de nós mesmos, nós começamos a questionar a bondade de Deus a partir daquilo que acontece a mim de forma particular e pessoal. Se a vida está boa, se está tudo dando certo, se eu estou prosperando, se as coisas estão saindo direitinho do jeito que eu quero, Deus é bom. Mas a partir do momento que o negócio começa a dar ruim, que não é bem do jeito que eu queria, eu adoeço, o filho adoece, fico desempregado, falta dinheiro, falta mantimento e começa a ter uma escassez na vida, aí a gente já não vê Deus com tanta bondade. E aí a gente começa a avaliar a bondade de Deus a partir daquilo que me acontece. Mas repare, irmão, que ao mesmo tempo que pode estar ruim para você, tem um irmão do seu lado que está vivendo prosperidade. Tem um irmão do seu lado que está vivendo o melhor da vida dele. E da mesma forma, hoje você pode estar vivendo um tempo bom. E aí você vai dizer assim, Deus é bom. E aí quando for lá na frente, que dias maus vierem, chegarem a alcançar, aí a gente volta atrás e faz, será que Deus é bom? E a gente põe em questão a bondade de Deus, a partir daquilo que eu vivencio. Quando botamos em questão a vontade, a bondade de Deus, a partir daquilo que acontece na nossa vida, nós reduzimos Deus a um nível que não cabe, que é trazer Deus para o nosso nível. É tirar Deus do seu senhorio e trazer Ele para a minha servidão, para que Deus deixe de ser Senhor da minha vida e seja servo da minha vida. Então nós não devemos questionar. Quando questionamos Deus, a partir daquilo que acontece na nossa vida, é visão equivocada. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que a palavra ensina. Nós temos que nos apegar a uma palavra que Jeremias trouxe para a nação da sua época, mas é um Deus que é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente, e essa palavra se aplica na nossa vida no dia de hoje, que é lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, quando ele vai dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a visão que nós temos que ter de Deus. Não importa se o momento é bom ou se o momento é ruim, em todos os momentos Deus se faz presente. Em todos os momentos a bondade de Deus é manifestada na nossa vida. Então não questione Deus a partir do momento que você está vivendo, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, você é servo. Não queira inverter os papéis, não funciona, não adianta, está errado. Segundo, visão equivocada de mundo. Nós muitas vezes, por tudo que o mundo nos oferece,
conforto que o mundo oferece, o luxo que o mundo muitas vezes oferece. Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, nós trabalhamos duro, lutamos para alcançar alguns objetivos, algumas metas, algum conforto, e ao alcançar isso, a gente acha que o mundo é simplesmente isso. E é uma visão equivocada de mundo. Irmão, o mundo é uma conta que não fecha. O mundo é algo que não está certo. Quantas vezes você não já viu o justo ser pago com injustiça? Quantas vezes aquele que faz o bem e se espera, né, que o bem retorne para ele, e isso não acontece? Nesse mundo, irmão, o oposto também acontece, né? Quantas pessoas que vivem de forma canalha, que vivem de forma totalmente injusta e está prosperando, está se dando bem. Esse é o mundo. E aí nós não podemos esperar que vamos passar por esse mundo de forma blindada, não vamos ser tocados pela maldade do mundo, que o mundo vai acontecer exatamente como eu planejo. As coisas não saem do controle, as coisas não são adversas. Essa visão equivocada do mundo, irmão, para quem tem esse tipo de visão, ainda vai sofrer o dano de ser pego de surpresa, porque baixa a guarda. Acha que o mundo ele não tem uma capacidade de nos entristecer, de nos tirar a esperança. E aí é uma ilusão. E Eclesiastes capítulo 4, verso 1, Eclesiastes capítulo 4, verso 1, diz assim: de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos opressores e não há quem os console. Salomão já dizia: o mundo é perverso, o mundo é mau, o mundo é injusto e tem um poder enorme de nos roubar a esperança. Então não se iluda, irmão. Por que a gente questiona a bondade de Deus? Visão equivocada de si mesmo. Você não é o centro do universo. Visão equivocada do mundo. O mundo é mau, jaz no maligno. E o plano de Deus, a promessa de Deus para nós, não é de um mundo tranquilo e de uma vida abastada e de uma vida sossegada que é sem problema, não. A promessa de Deus para nós é de que esse mundo aqui vai passar e há um céu preparado para nós. Esquecer disso, irmão, vai viver de forma equivocada. Toda vez que a vida der volta, toda vez que a vida vier com força sobre você, você vai questionar sempre se Deus é bom ou não. Lá em Evangelho de Mateus, capítulo número 7, quando o nosso Senhor Jesus Cristo está encerrando o Sermão do Monte, ele diz assim que dois homens, ele faz uma leitura comparativa do que é a vida, e ele diz assim: dois homens, um construiu a casa sobre a rocha e outro construiu a casa na areia. E aí veio a tempestade sobre o que construiu sobre a areia, e a tempestade derrubou a casa. E veio sobre quem construiu na rocha, mas aí não derrubou. Os dois tiveram um fim diferente, mas tem uma coisa que é comum aos dois: a tempestade. A tempestade vem na vida do sensato e a tempestade vem na vida do insensato. Isso é a vida. Então, você não pode achar que Deus não é bom simplesmente porque a vida não anda bem. Isso é natural, faz parte do nosso estar aqui. E isso, muito pelo contrário, deveria alimentar em nós a esperança de um céu que nos aguarda. Segundo ponto, que o salmista Asaf nos ensina, e esse para mim é muito precioso. O salmista Asaf é alguém que nos ensina a ter coragem de reconhecer quando estamos errados, reconhecer nossos erros. Mais uma vez você vai dizer assim: não, mas isso é óbvio, a gente escuta isso aí em tudo que é livro de autoajuda, a gente escuta isso aí em tudo que é pastor falando que nós temos que reconhecer nossos erros. Quantas vezes nós reconhecemos nossos erros? Veja que tipo de erro o salmista Asaf está reconhecendo. Ele não está simplesmente chegando para a esposa depois de uma briga onde ele está errado e dizendo assim: amor, perdoa, eu fiz sem querer. Não, Asaf escreveu no livro na Bíblia, nos Salmos, ele escreveu o seu erro
ao ponto que 2000 anos depois, ou mais, estamos aqui lendo o seu erro. No versículo número 3, ele vai dizer assim: tive inveja dos arrogantes. Ele admite, ele reconhece seu erro. Ele diz assim, eu fui invejoso. Não só reconhece, mas ele registra isso aqui, para que a gente possa ler. E se você acha que ainda assim, não, mas nada demais o que Asaf reconheceu. Em quantos cultos você já foi, que quando a palavra foi sobre inveja, nós hoje vamos ministrar uma palavra sobre os invejosos. Quantos invejosos tem na igreja para ouvir essa palavra? Quando você vê alguém levantar a mão? Quando se pergunta assim, nós vamos trazer uma palavra hoje, uma escola sobre os maledicentes. Ou seja, né, palavra pomposa, chique aí para fofoqueiro. Vamos falar de fofoqueiro. Quem é fofoqueiro? Quantas pessoas você conhece que se admite, né, que se reconhece como fofoqueiro, né, como invejoso? Não existe isso. Então o que ele está fazendo aqui é sim grandioso. E aí é onde começa o seu processo, né, de restauração. É aí onde começa o movimento de Asaf de voltar-se para Deus. Olha o que a inveja está fazendo no coração do levita. Asaf, ele não sofre por algo que seja estritamente seu. Asaf, ele sofre pela alegria dos outros. Esse é o problema da inveja, irmão. Porque o invejoso, ele não quer ter igual o que você tem. Ele não olha o que você tem assim, nossa, como isso é bom, gostaria de ter isso para mim também. Não, o invejoso é algo que assim, ele não é que eu queira para mim, eu só não quero que eles tenham. Eu só não quero, eu não me importo em andar de pé, contanto que o fulano também não tenha carro. Eu não me importo de não ter onde morar, contanto que a família de fulano também. Isso é inveja. E é o que Asaf está vivendo, porque a tristeza dele é pela prosperidade dos outros. Ele vê as outras pessoas prosperarem e ele acha que essas pessoas não merecem prosperar, e aí isso entristece o coração dele. Isso leva ele a questionar, lá no versículo número 13, se vale a pena realmente se manter santo, se realmente vale a pena servir a Deus. Versículo número 13 do Salmo 73, ele vai dizer assim, certamente me foi inútil manter-me puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele começa a questionar se realmente vale a pena fazer o que é certo, se realmente vale a pena viver segundo a vontade do Deus que ele conhecia. Veja como nossas falhas, nossos erros, nossos desvios de caráter podem nos conduzir a situações que nem nós mesmos esperamos. Tem uma frase que eu gosto muito dela que diz assim, até o melhor dos homens pode ser enganado pela sua própria natureza. Até o melhor dos homens, aquele certinho, coerente, aquele homem de Deus, ele pode ser traído, ele pode ser enganado pela natureza, porque nossa natureza é falha. Então, irmão, não descarte a possibilidade de você estar fazendo o que é errado, achando que é certo. Você quer ver outro exemplo na Bíblia de alguém assim? O profeta Jonas. Você conhece a história? Deus tira ele lá da terra dele, quer que ele vá a Nínive, ele não quer ir, ele desobedece, quer ir para Tarse. Aí vem aquela história do grande peixe que vomita ele lá em Nínive. E lá em Nínive, para cumprir o seu chamado, ele vai de má vontade, ele não tem interesse que aquele povo se converta. Mas lá no capítulo 4, se você ler com atenção, você vai entender como muitas vezes não reconhecer nossos erros nos deforma e faz com que a nossa relação com Deus ela fique defeituosa, ela fique com ruído. Porque olha que Jonas se revolta com Deus. Ele diz para Deus assim, desde quando não foi isso que eu falei, desde quando eu estava na minha casa, que eu sabia que o Senhor é um Deus paciente, que o Senhor é um Deus longânimo, que o Senhor é um Deus amoroso e que no fim das contas ia trazer perdão para esse povo. A revolta de Jonas é justamente por Deus ser aquilo que Deus é. Ele gostaria de que Deus fosse exatamente o contrário daquilo que Deus é. Essa é a revolta dele. Veja como a ira no coração de Jonas deforma a visão dele de enxergar a Deus, assim como a inveja no coração de Asaf deformava a visão dele de Deus. E aí nós precisamos parar e fazer uma reflexão, que é que muitas vezes em nós está errado e deforma a nossa relação para com Deus. Porque não à toa, irmão, que muitas vezes nós nos encontramos como Asaf, cansado, batido,
vontade de parar, com vontade de desanimar. Aí a pergunta que a gente faz de forma racional e lógica é a seguinte: conhecendo Deus que nós conhecemos, sabendo que Ele é como Ele é, existe outro caminho, outro meio, outra forma, se não viver junto dEle? Porque conhecendo Deus e sabendo Deus como é, não existe uma segunda possibilidade, tipo, com Deus ou sem Deus. A possibilidade do sem Deus, ainda que seja uma possibilidade, ela é totalmente inviável para quem conhece a Deus. Passamos por momentos assim exatamente porque não fazemos uma autoanálise em nós. Refletir, o que é que há em você, em mim, que precisa mudar, para que a nossa relação não chegue a um limite, a um extremo. Terceiro e último, e não julgo menos importante e não menos pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. O que é que Asaf nos ensina? Que não devemos permitir que circunstâncias externas nos deformem no nosso interior, na nossa essência, no nosso ser. Primeiro, é impossível a gente passar pela vida e as coisas não nos tocarem, não nos afetarem. Se vivemos um momento, ou se assistimos, se testemunhamos algo triste, é natural que isso também nos entristeça. Nós somos afetados por isso. Da mesma forma, quando experimentamos um momento em que nos alegra, que nos gera riso, é impossível a gente não ser afetado, não reagir àquilo que o mundo ao nosso redor ele nos traz. Lógico que a gente nosso ser vai ser interferido. O que eu estou tentando falar aqui e dizer é que assim, nós não podemos nos deformar, nós não podemos perder o nosso formato. A gente não pode ser como aquela latinha de refrigerante que o mínimo contato externo vai deformando até que ela perde toda a sua forma e vire apenas uma sucatinha, uma latinha amassada. Nós precisamos entender e saber o que somos e para quem somos, para que as influências externas não nos deformem ao ponto de nos reduzir de adorador a murmurador. Era o que estava acontecendo com Asaf. Quando ele via tudo que acontecia à sua volta, quando ele via que, embora ele fosse alguém que procurasse manter uma vida santa, manter-se uma vida na presença de Deus, e ele via que mesmo assim encontrava dificuldades na vida, e quando olhava para os ímpios, ele dizia assim: eles nem adoecem, os filhos deles nem adoecem, eles esbanjam saúde. Isso foi deformando ele. Isso muitas vezes acontece conosco. Se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos, não tivermos cuidado, irmão, o que está acontecendo à nossa volta nos deforma. Exemplo prático, e aqui eu encerro. Eu trago esse exemplo para que nós nesse momento possamos entender pelo que estamos passando e o risco que é o que estamos passando. Foi tirado de você, porque você não escolheu. O seu direito de estar reunido na igreja com seus irmãos, adorando a seu Deus com toda a comodidade que a igreja, quando eu digo física, né, de parede, tijolo e telha, lhe proporcionava, e agora você está na sua casa. Você agora não tem mais esse contato. E agora você vai ser invadido, inundado por informações na rede. Irmão, diante dessa crise, quem é você? Se é alguém que se deforma e é levado, como eu costumo dizer, né, de forma bonita, que você fica achando que eu sou inteligente, você é diluído, sua subjetividade é diluída na coletividade, ou de uma forma mais simples, menos pomposa, você a Maria vai com as outras. Porque se nesse momento de crise, irmão, se nesse momento de adversidade, isso não te aproxima mais de Deus, para e pensa. Quantas vezes a gente não ouve dizer assim, ser crente na igreja é muito fácil, sentado aqui com os irmãos, louvando junto com os irmãos, cercado de gente que pensa igual a mim, com muita gente me policiando, com muita gente dizendo isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui você pode, você não pode. Assim ser crente é muito fácil. Hoje você está vivendo um momento onde você tem tudo para mostrar que não é apenas dentro da igreja que você é crente, mas se você se deixar se levar pela modinha do momento, pela tudo que você anda vendo, você achar que tudo que você vê é verdade, tudo que você vê convém você repetir, e tudo que você vê é de fato conveniente para alguém que professa a fé que você professa,
Então, de fato, irmão, de fato, é muito fácil ser crente na igreja. E a gente tem provado por A mais B que ser crente fora dessas paredes, né, longe desses bancos duros aqui da igreja, não é tão simples ser crente. Se você nesse período de quarentena, tudo que você consegue fazer é assistir Netflix, é fazer maratona de série A, é se empurrar em joguinhos eletrônicos, ou então gastar seu precioso tempo em redes sociais, fazendo parte dessa geração. Você já viu? Nós estamos vivendo a geração que tem absoluta certeza daquilo que eles não fazem a menor ideia. O que tem prosperado de cientista político em rede social, o que tem prosperado de epidemiologista, né, especialistas de área de coisas que acho que nunca leram nada sobre, é absurdo. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo. Se no momento de crise você como crente não consegue fazer diferença, a pergunta que fica é: quando você vai fazer diferença? Se no momento da crise ela te aperta e não te arrasta para perto de Deus, ao contrário, te leva para mais longe dela, vale a pena a gente questionar por onde anda seus pés. É possível que, como de Asaf, ele esteja quase vacilando, irmão. Se tudo que você consegue fazer nesse momento de crise, de quarentena, é o trivial, é o que todo mundo está fazendo, é postar bobagem, é falar besteira, é brigar por coisas inúteis, da qual eu tenho visto hoje aquilo que a gente ouviu para quem estava na festividade das crianças aqui da nossa igreja, um louvor que eles cantaram, que é assim: são dedos tão fortes, mas tão frágeis no coração. São pessoas que vão para a mídia fazer críticas, falar bobagem de coisas que não entendem, mas a primeira crítica que recebe de volta entristece, entra em depressão. Tem certeza que é isso que você quer para você? O tempo que nós dizíamos que não tínhamos para ler a Bíblia, essa desculpa hoje não é mais válida. A falta de tempo que nós dizíamos ter para não dobrar nossos joelhos e fazer como a Bíblia ensina: entra no quarto, no teu secreto e busca ao Senhor. Essa falta de tempo, ela agora já não é mais desculpa. Agora é a hora de nós aprumarmos os nossos pés, porque tem algo muito especial nesse texto que passa quase despercebido, irmão, quase despercebido. Porque eu não sei se você já prestou atenção, mas os pés que quase escorregaram também são os pés que não escorregaram. Está implícito no texto, a gente não vê de primeira, mas está lá. Se você parar e meditar e entender direitinho, você vai ver que quando o salmista Asaf está assim: meus pés quase vacilaram, ele também está dizendo assim: meus pés foram os pés que não vacilaram. Mesmo em meio a toda turbulência, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao meu coração ser roubado pela minha falha de caráter, mesmo eu sendo influenciado pelos fatores externos que me rodeavam, mas eu confiei e não esqueci que meu Deus é bom, e meus pés não vacilaram, meus pés não escorregaram. Eu cheguei ao limite, eu cheguei aonde é a beira do precipício, mas o Deus que é bom para com Israel, para com os puros de coração, me resgatou e me trouxe de volta. Então, eu não sei por onde andam seus pés nesse tempo de crise, eu não sei o quanto você tem sido afetado, mas Deus não fez você latinha de refrigerante para viver amassado pelos cantos. Se recomponha, aproveite esse tempo para aprender mais de Deus. E encerro repetindo a mesma pergunta que já fiz: se num tempo de crise, longe desses bancos, longe desse conforto, se nesse momento você não consegue provar para si mesmo, se eu, pastor Jonathan, não consigo provar para mim mesmo que eu consigo ser fiel a Deus, que eu consigo ser um servo dele fora desse ambiente aqui, longe de vocês, meus irmãos, apenas na minha casa com os meus, se nesse momento eu não consigo me provar nisso, é bom eu prestar atenção por onde andam meus pés, porque nós servimos a um Deus bom, e isso é inquestionável. A sua bondade é inquestionável, e esse Deus bom, o problema não está nele, a falha não vai estar nele, a falha vai estar em mim. Então reflita nessa escola dessa manhã. Eu não sei por onde andam seus pés, mais uma vez repito, mas reflita, pare e pense. Se ainda está ali pertinho
Os pés que quase se perderam, os pés que quase escorregaram, ainda assim é os pés que não escorregaram. Então há um Deus bom, pronto para nos fortalecer, nos levantar e restaurar. E assim como Asaf, a gente ainda ser ministro de Deus e louvor, quer seja nessa sua casa física, quer seja aí onde você está, mas nós fomos feitos para adoração, para o louvor, para a glória desse Deus bom. Amém? Deus te abençoe, saudade grande, e pedindo a Deus para que tudo isso passe, que a gente possa estar junto aí para de novo a gente se abraçar, né, e estarmos na nossa igreja aqui. Amém? Deus te abençoe.